Olá, amados. Shalom, tudo bem contigo? Deus abençoe a tua vida. Estou aqui para falar sobre obedecendo a Deus diariamente. Você tem desejo de obedecer a Deus todos os dias, diariamente na sua vida? Ou você tem desejo de viver segundo a tua vontade, segundo aquilo que você imagina que é certo? Uma pergunta: será que precisamos obedecer a Deus para sermos abençoados? Qual a diferença entre um cristão que obedece a Deus e um cristão que apenas vive buscando as suas bênçãos? Será que precisamos obedecer a Deus para sermos salvos? Algumas perguntas que eu quero deixar aqui para você refletir. E eu quero falar hoje sobre obedecendo a Deus diariamente. Em Atos capítulo 27, versículo 21, nós lemos a seguinte referência bíblica: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, dizia Paulo, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Ou seja, Paulo está numa tripulação de 200 e tantas pessoas. Estavam em um navio indo em direção a Roma. Paulo era um prisioneiro por causa da fé, por causa do Evangelho. E em um momento da sua vida ele teve uma palavra, uma revelação dizendo no início da viagem por onde eles deveriam ir. E não deram ouvidos a Paulo. Mas Paulo era um homem que obedecia a Deus. Ele não se guiava pela sua própria vontade, mas ele era guiado constantemente, dirigido pelo Espírito de Deus. E aqui prova, nesse momento crucial, diz que eles chegaram a um momento de tamanho desespero, diz o versículo 20, não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eles chegaram a um tempo de desespero na vida deles, onde eles não tinham mais esperança de que poderiam ser salvos. Estavam vivendo um processo de um naufrágio. Todas aquelas pessoas morreriam, Paulo também. Mas ele era um homem que tinha fé em Deus. E a sua fé levava ele a obedecer a Deus. Ele a seguir as direções e orientações que Deus lhe dava todos os dias da sua vida. E naquele momento de desespero para todas aquelas pessoas, para Paulo era um momento dele buscar em Deus direção, conforto e saber o que fazer, saber como agir neste momento. Afinal, ele tinha tido uma direção de Deus e ele passou ao capitão do navio, ao piloto, mas eles não deram ouvidos porque ele era um prisioneiro. E agora, o que ele deveria fazer? Mas no momento que Paulo talvez estava pensando em tudo isso, um anjo lhe aparece de uma maneira que ninguém viu e fala a Paulo dizendo que era para ele confiar em Deus, não ter medo, porque eles sobreviveriam àquele naufrágio. Ainda que o navio se despedaçaria, mas eles chegariam com vidas. Era como se Deus colocasse nas mãos de Paulo aquelas 276 pessoas. Nenhum deles morreria. O navio se despedaçaria,
mas todos eles sobreviveriam, porque Deus faria isso por causa de que Paulo tinha um coração que obedecia a Deus diariamente. E Deus daria um livramento não só a ele, mas a todas aquelas pessoas. E com isso Deus estaria honrando a fidelidade, a obediência do coração de um homem como Paulo, que amava a Deus e que obedecia a Deus diariamente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse momento. Quais são os benefícios de alguém que decide obedecer a Deus diariamente e não viver apenas para receber as bênçãos de Deus? Certamente Deus quer nos abençoar. Certamente ninguém no mundo, no universo, deseja nos abençoar como Deus. Ele nos ama, Ele não nos abençoa porque merecemos ou porque Ele tem uma dívida conosco. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Todas as bênçãos de Deus, todos os milagres, curas, bênçãos financeiras, bênçãos matrimoniais, bênçãos na família, bênçãos geracionais, são expressão do amor e da bondade de Deus para conosco. Deus sempre desejará nos abençoar, nunca Ele irá nos amaldiçoar. Mas nós precisamos aprender a viver uma vida diferente do que fomos planejados anteriormente, pelo mundo, pelas circunstâncias da vida, pelos nossos pais. Nós precisaremos chegar a um momento da nossa vida de decidir a viver uma vida diferente, extraordinária, fora do normal. Viver uma vida de obediência a Deus diariamente. E precisamos entender que isso nos trará benefícios, não nos trará malefícios, somente benefícios. Mesmo como em algum momento, como o apóstolo Paulo, ele estava vivendo por causa de decidir viver uma vida de obediência a Deus diariamente, ele passou por momentos difíceis, como está passando nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21, em que ele está dizendo a eles: eu fui orientado por Deus que vocês deveriam ter me dado ouvidos, não deveríamos ter ido por onde fomos, mas agora tenho um bom ânimo. E Paulo novamente recebe uma direção de Deus, que salva todos eles naquele navio. Embora talvez não haja nada que agrade mais a Deus do que obedecê-lo, mas nós muitas vezes queremos viver uma vida muitas vezes inclinado em querermos agradar a Deus. Mas nem sempre agradar a Deus significa obedecer a Deus. Porque agradá-lo, muitas vezes a gente faz coisas que agradam a Deus. Orar, muitas vezes a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente vai ao culto, torna-se membro de uma igreja, e com o pensamento de que com isso estamos agradando a Deus. Muitas vezes devolvemos o dízimo, ofertamos, ajudamos pessoas, porque queremos agradá-lo. Mas quando se torna a questão de obedecer a Deus, isso envolve nossa vida por completo, diariamente, a maneira que vamos decidir viver, nosso estilo de vida. Então, obedecer a Deus todos os dias é uma condição para não pecarmos, nem transgredirmos a sua vontade. Obedecer a Deus diariamente deve ser nossa única opção de vida. Não temos a liberdade de decidir que iremos obedecê-lo em um momento ou em uma situação e no outro não iremos obedecer. Mas deve ser uma decisão de nos consagrar ou consagrar o nosso coração, não dando a opção de que em alguma situação não iremos obedecê-lo. Porque deveremos aprender a confiar em Deus. Quando decidimos obedecer a Deus de maneira incondicional, ou seja, não importa a condição, mas eu sempre irei querer obedecer ao Senhor. Mesmo que a nossa vontade ou a minha vontade, em algumas situações, ela não esteja inclinada a obedecer a Deus. Mas pela minha consciência, eu vou querer obedecer a Ele sempre e em todas as situações em que eu estou aprendendo na Sua palavra, e em que o seu Espírito irá me dirigir a obedecê-lo, como no caso de Paulo. Em outras situações na Bíblia nós vamos ver o Espírito de Deus orientando
alguns dos apóstolos, alguns dos homens ou mulheres de Deus, o que eles deveriam fazer em obediência a Deus. Porque muitas vezes a nossa vontade, ela não vai estar inclinada a obedecer a Deus. E muitas vezes para obedecê-lo nós teremos que ir contra a inclinação da nossa vontade. E quando nós estamos ocupados em buscar conhecer a vontade de Deus, nos consagrar a ela e querer obedecê-la na nossa vida, nós estaremos tão ocupados em viver de acordo com a vontade de Deus que não daremos espaço para desobedecê-lo, nem pecarmos contra ele, nem transgredirmos a sua vontade. Então nós diremos não ao pecado. A nossa meta é dizer não definitivamente ao pecado. Essa deve ser a meta das nossas vidas. É escolhermos viver sem que o pecado tenha mais espaço em nossa vida. Ele não vai ser mais um assunto que nós negociaremos em nossa vida. Isso agrada a Deus, quando nós decidiremos nos consagrar a Ele para vivermos uma vida de santidade, de obediência e de fidelidade ao Senhor, mas isso precisa ser por amor a Ele. Isso precisa ser por um desejo de obedecê-lo diariamente e não obedecê-lo nos dias que para nós é mais favorável. Então, nós estaremos sempre decididos a obedecer a Deus, pois o pecado, se nós dermos lugar em nossas vidas, o pecado ele fortalece a carne e isso traz morte e destruição. Romanos 8,13 diz, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverão. Ou seja, viveremos com certeza. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso diz Romanos 8, do 5 ao 8. O pecado não nos separa de Deus. A presença dele não sai de você por causa da misericórdia dele. Mas você facilmente sai da presença de Deus por causa da sua justiça. Se somos salvos e pecamos, o Espírito não sai de nós, porque Deus, sendo misericordioso, Ele continua intercedendo por nós e nos assistindo na nossa fraqueza, não no nosso pecado. Para nos gerar, Ele continua nos assistindo na nossa fraqueza, que nos leva a nos inclinar ao pecado, para nos gerar constrangimento e nos levar de volta a arrependimento. Isso Romanos 8, 26 e 27. Diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou como deve ser, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. E diz ainda, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, diz João 16, 8. O nosso arrependimento deve ser sempre com o propósito de obedecer a Deus. Ou seja, não só nos livrar dos nossos pecados e de suas consequências, mas principalmente para abraçar a vontade de Deus e em amor a Ele e confiança no que Ele planejou para as nossas vidas. O exemplo do filho pródigo, na passagem, na parábola do filho pródigo, nos traz uma reflexão. O filho pródigo voltou para casa porque estava consciente do quanto ele tinha vivido em desobediência à vontade de Deus e do seu pai. Ele diz,
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, ou contra Deus, e contra ti também. Pela primeira vez o filho pródigo se arrependeu, porque caiu na consciência dele de que o pecado dele era contra o pai, mas era primeiramente contra Deus. Muitas pessoas estão arrependidas, mas não pelos seus pecados, mas pelas consequências que têm que aprender a lidar e a enfrentar ao longo de suas vidas. Porque o pecado em si é atraente, é sutil, é enganoso, mas enquanto não temos consciência de que o que nós fazemos é pecado contra Deus e contra alguém ou contra alguma pessoa, muitas vezes não nos sentiremos mal pelos nossos pecados. E assim, é assim que a sociedade e o mundo muitas vezes está vivendo. Mas o filho pródigo caiu em si, tomou consciência, se arrependeu e voltou para casa, pediu perdão e foi perdoado. E restaurado e restituído pelo seu pai. Tornou-se novamente herdeiro na sua casa, na sua família. As pessoas não têm consciência do quanto vivem desobediência, muitas vezes, diante de Deus. Por isso, Romanos 12, no verso 1 e 2, claramente fala de entendermos e nos movermos sendo motivados pelas misericórdias de Deus e nos consagrar a Ele, buscando renovar ou a renovação do nosso entendimento e recebermos transformação, abandonando o modelo ou o sistema do mundo, para experimentarmos a vontade plena de Deus para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Aqui está uma referência da vontade de Deus para nós. Mas o problema é fazer todo esse caminho, até experimentar a vontade de Deus todos os dias. É o caminho de nos curvarmos diante de Deus, nos apresentarmos a Ele, consagrando a nós mesmos, como movidos pelas misericórdias de Deus, consagrar a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. E não se conformar com este mundo. E aí então experimentar a vontade de Deus, a plena vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A obediência deve ser fruto do amor de Deus. A nossa obediência a Deus deve ser fruto do nosso amor a Ele. E se não aprendermos a obedecer a Deus como fruto do nosso amor a Ele, iremos aprender muitas vezes a obedecê-lo por medo, ou então por alguma vantagem. Exemplo, eu vou obedecer a Deus nesta situação para que eu possa receber uma bênção, um milagre. Então eu vou começar a ir aos cultos, não vou perder um culto, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a orar. Mas quando eu recebo aquilo que eu estou esperando, eu não sigo nessa mesma determinação, nessa mesma devoção, nessa mesma dedicação. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes nós vivemos sacrificando a Deus para receber algum mérito, algum benefício, alguma bênção. Em 1 Samuel 15, 22, Deus fala através de Samuel, direcionado ao rei Saul, uma palavra, uma profecia. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros ou de cordeiros. Nossa vida está sendo construída em obediência a Deus ou por sacrifício? Precisamos pensar, porque senão cometeremos o mesmo erro que o rei Saul. Ele oferecia sacrifícios a Deus para Deus lhe abençoar. Mas o que Deus queria é que o coração de Saul estivesse disposto a obedecer a Deus, a entender o que Deus esperava dele. Obediência é quando me preocupo em saber a vontade de Deus e decido viver de acordo com ela. Isso agrada muito a Deus, ou muito mais a Deus. O Salmo 37 fala disso.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E não há nada que agrade mais a Deus do que querermos obedecê-lo ou consagrar a nossa vida para obedecer a Deus diariamente. Eu não preciso me preocupar em viver buscando aquilo que é agradável a mim, porque a vontade de Deus é agradável sempre para cada um de nós. Se eu abrir mão da minha vontade para obedecer a Deus e fazer a sua vontade, sempre a vontade dele será perfeita. E nisso eu vou aprendendo a confiar em Deus. Aí posso abrir mão da minha vontade. Mas sacrifício é quando eu quero agradar a Deus com aquilo que eu faço, sem me importar se o que eu sou não esteja de acordo com a sua vontade. E aí eu preciso viver a transformação que Romanos fala. Não me conformar com o mundo ou com o sistema do mundo, mas deixar Deus transformar a mim mesmo para que eu viva de acordo com a sua vontade, alinhado com os seus pensamentos. Preciso decidir ter uma vida consagrada e dedicada a Ele. Deus, sendo rico em misericórdia, decidiu nos dar tudo o que representa o seu amor e a sua bondade por nós. Inclusive Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar e para nos reconciliar com Deus e com a sua vontade. Muitas vezes nós não levamos em conta o que Jesus pagou na cruz para nos restaurar para Deus, para sermos filhos, herdeiros, e não apenas sermos abençoados por Deus. Quando a serpente enganou a Eva no jardim do Éden, levando Eva e Adão a decidirem ser independentes de Deus e a viver uma vida centralizados em si mesmos, passaram a ser pessoas vazias de Deus e cheias de si mesmos. Em tudo que eram cheios a partir de então, tudo que eles eram cheios, tinham uma ausência da presença, da perfeição e da glória de Deus. Por mais que eles estivessem cheios agora de tantas coisas, mas estavam vazios de Deus. A glória de Deus não estava neles. A perfeição de Deus não estava neles. Tudo o que eles estavam ocupados fazendo não era com perfeição, não era com amor, mas era agora para receber algo em troca. É para alcançar algum resultado e não para mostrar quem eles eram em Deus. O homem não buscava mais com prioridade obedecer a Deus, mas apenas satisfazer a sua própria vontade. Todos nós somos herdeiros de Adão e Eva. Ainda temos restos da natureza rebelde, desobediente a Deus dentro de nós. E precisamos nos livrar dessa natureza, nos consagrando a Deus e à sua vontade, para obedecê-lo todos os dias ou diariamente na nossa vida. Assim mortificará a vontade da carne e nós conheceremos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, muitas vezes, ainda não é natural buscarmos uma vida consagrada a Deus, para obedecê-lo diariamente. Ainda somos tentados a viver em desobediência a Deus e não conhecermos e nem experimentarmos a plenitude da vontade de Deus para nós e para a nossa família. Precisamos aprender a romper com toda a herança de Adão e Eva e nos deixar consagrar a Deus, nos reconciliando com Ele e com a plenitude da sua vontade, aprendendo a obedecer diariamente a Deus e abrir mão da nossa vontade e renunciar a nós mesmos, para que a vontade de Deus nos complete, nos encha. E eu quero convidar você neste momento, para você entregar os anseios, as preocupações do seu coração, que fazem você pecar contra Deus, viver ansioso, preocupado, sobrecarregado com muitas coisas. Quando você aprender aquilo que no Salmo 37 diz: entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e o mais tudo ele fará. Deus vai abrir caminho diante de você. Deus vai trazer paz à tua alma e ao teu coração. Vai te ensinar a confiar nele, a crescer em confiança diante de Deus. E você vai aprender a obedecê-lo, mais do que a sacrificá-lo. Que Deus abençoe a tua vida.
Curve-se diante do Senhor neste momento. Entregue a Ele os teus caminhos. Confie nele e o mais tudo Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.